Apocalipse 3, versículo 1, igreja. Hoje nós vamos para a quinta carta à igreja em Sardes, não é isso? É isso, pessoal? Então vamos lá. Ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz aquele que tem os sete espíritos de Deus. Então, olha só, pessoal, você vê que quando o próprio Senhor ele aparece para João, ele disse para João escrever tudo que João ver. Amém, igreja? Foi o que nós aprendemos algumas sextas-feiras, algumas quarta-feiras para trás. Amém, igreja? E ali tudo que João viu, pessoal, aquela revelação que o próprio Senhor Jesus mostrou ali para João, ele escreveu. Amém, igreja? E você vê que cada igreja, ele se apresenta de uma forma diferente. Como que ele se apresentou para a igreja de Sardes, pessoal? Vamos ler mais uma vez aí, ó. E ao anjo da igreja, escreve isto, diz que tem os sete espíritos. Então você vê que ele se apresenta para a igreja de Sardes como tendo os sete espíritos de Deus. Em outras cartas para as outras igrejas, ele se apresenta de uma forma diferente. E um pouquinho mais para frente, no livro de Apocalipse, ele vai se apresentar de uma outra forma. Amém, igreja? Aí eu peguei e fiz um resumo aqui, rápido, para me ler para vocês. Olha só, no Apocalipse 1, do versículo 4, nós já lemos isso, tá, pessoal? Ele menciona que os sete espíritos estão diante do trono de Deus. No Apocalipse 3, que é esse que nós lemos hoje, indica que Jesus Cristo tem os sete espíritos de Deus. No Apocalipse 4, versículo 5, relaciona esses sete espíritos com sete lâmpadas acesas que estão diante do seu trono. Apocalipse 5, versículo 6, identifica que os sete espíritos com os sete olhos do Cordeiro afirma que eles são enviados por toda a terra. Então você vê que cada carta do Apocalipse, ele vai se apresentar de um jeito, pessoal, mas o Espírito é o mesmo. A Bíblia vai dizer lá no livro, pessoal, aqui de 1 Coríntios 14, versículo 4, há diversidade de espíritos, mas a diversidade de dons, mas o Espírito ele é o mesmo. Amém, igreja? Existe o dom de profetizar, existe o dom de falar em línguas, existe o dom ali de discernir. Amém, igreja? Existe vários dons. E de quem vem esses dons? Do Espírito Santo. Amém, igreja? Vem do próprio Espírito. Pastor, e por que o número 7? Porque o 7 é o número da perfeição. Amém, igreja? Queria explicar isso para vocês. Então, quando ele se apresenta como tem os sete espíritos, é o Espírito Santo. Amém, pessoal? Vamos continuar aqui, ó. Vamos lá, pessoal. Depois aí dos sete espíritos de Deus, vai continuar dizendo, e as sete estrelas, nós já aprendemos sobre as sete estrelas, né? Qual que é a sete estrela, pessoal? Os sete pastores, sim ou não? E aí vai falar dos sete cartiçais, que já é o quê? A igreja, graças a Deus. Vamos lá. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vive, e está o quê? Que tem nome de que vive, está o quê, pessoal? Morto. Então o povo daquela igreja tinha nome de que estava vivo, mas infelizmente estavam todos mortos, espiritualmente. Essa morte é a morte espiritual, diga misericórdia. Porque esse povo, pessoal, estava morto espiritual. Se a gente voltarmos na primeira igreja que nós lemos, a igreja de Éfeso, pessoal, vai dizer que o povo estava na igreja, o povo estava adorando, o povo tinha obras, o povo estava ali, né, o povo que eu digo, as pessoas da obra de Deus estavam ali para ajudar o povo que chegava necessitado, mas o que eles não faziam era para Deus, fazia para o homem, mas não fazia para Deus. E aqui nós vemos que nessa igreja, pessoal, não há nada diferente. Aquele povo estava na igreja? Estava. Aquele povo gostava dos louvores? Gostava. Aquele povo gostava da palavra? Gostava. Mas o que aquele povo não gostava era de ter um compromisso como hoje isso acontece.
O povo vem para a igreja, as pessoas vêm para a igreja, a pessoa gosta do louvor, gosta da pregação, gosta do pastor, gosta do obreiro, gosta do fulano de tal, mas ela não gosta de ter um compromisso com Deus. O que você tem que ter é um compromisso com quem, igreja? Olha para esse irmão e diga assim: irmão, tenha um compromisso com Deus. Amém, igreja? Você vê que esse povo dessa igreja de Sardes, pessoal, era um povo que vivia de aparência. Eles aparentavam, estavam o quê? Bem, mas espiritualmente como que eles estavam? Mortos. Muitas vezes você vê, quem já assistiu aqueles filmes de zumbi? Quem já assistiu? O zumbi está andando, tá ou não está? Mas como que ele está? Morto. E quantas pessoas hoje, dentro de igrejas, pessoal, muitas vezes até dentro da nossa igreja, a Palavra da Fé, em outras igrejas, ela aparenta estar bem, mas ela está morta espiritualmente. Olha para esse irmão, diga assim: irmão, desperta, diga acorda, diga tempo de despertar, irmão. Amém, igreja? Muitas vezes a pessoa: eu estou bem, ela diz eu estou bem, mas ela não está bem, ela já está morta há muito tempo. Ela vem para a igreja porque o pastor manda o convite, ela vem para a igreja porque ela tem um cargo, ela vem para a igreja porque ela precisa adorar, ela precisa vir para a igreja porque senão o líder vai brigar com ela, senão o pastor vai brigar com ela, amém, pessoal? Mas ela está ali só de está morta espiritualmente, como estava acontecendo dentro dessa igreja de Sardes, amém, igreja? O povo estava morto. Mexe nesse irmão, mexe com ele aí, fala: acorda, irmão. Amém, igreja? Acorda. Vamos continuar aqui, ó. Olha o que diz no versículo 2, igreja. Olha o que diz no 2. Ser o quê? Ser o quê? Vigilante. E confirma os restantes que estão porque não achei as tuas obras o quê? Diante de quem? Isso aqui é muito forte, pessoal. Você vê que aqui o Senhor Jesus diz aqui, ó, ser vigilante, que ainda tem muitos para morrer. Amém, igreja? Então, quando você está vigilante, você não morre espiritualmente, porque você está atento. Amém, igreja? Muitas vezes existe, pessoal, pessoas que é enviado pelo diabo para querer fazer você desistir, para querer você parar. Amém, igreja? Tudo para ver você morrer no espiritualmente. Mas quando você está vigilante, você vence as provações, você vence as tentações, você vence as lutas que o diabo vem se levantando para colocar na tua vida, para fazer você parar, para fazer você esfriar. Você vence. Sabe por quê? Você está vigilante. Diga para esse irmão, diga-se para o irmão, esteja vigilante, irmão. Diga: esteja vigilante. Amém, igreja? A gente não precisa, pessoal, mostrar para as pessoas que a gente está bem. A gente precisa mostrar para Deus que a gente está bem. Diga graças a Deus. Deus que tem que enxergar dentro de você que você está bem. Porque muitas vezes o ser humano pode enganar o pastor, pode enganar o outro ser humano, mas Deus ninguém engana. Por isso que você precisa estar vigilante. Você vê que essa igreja, pessoal, aqui o Senhor Jesus pega pesado com essa igreja. Sabe por quê? Ele diz aqui bem no finalzinho aí, pessoal, olha só: não achei as tuas obras perfeitas. Por quê? Aquela igreja não tinha obras. Amém, igreja? Aquele povo não tinha obras. Se você prestar atenção nessa igreja, essa igreja não foi tentada. Amém, pessoal? O diabo não se levantou contra essa igreja. Aqui nós vamos falar dessa igreja. Você não vai ouvir nome de Jezabel, você não vai ouvir o nome de Balaão, você não vai ouvir, pessoal, o nome de profetisa, você não vai ouvir nome de pessoas que perseguiram as igrejas. Por quê? Essa igreja já estava caída, e quem está do lado do diabo, o diabo não vai tocar nessa pessoa, o diabo não vai incomodar ela, porque ela já está do lado de quem? Do diabo. Agora, quando a pessoa está do lado de Deus, o diabo vai fazer de tudo para ela cair. Amém, pessoal? Agora, nessa igreja, o diabo não estava nem se preocupando, porque aquele povo já estava do lado dele. Diga misericórdia. Olha para esse irmão, diga: você está do lado de quem, irmão? Amém, pessoal? Nós devemos estar do lado de Deus.
Você está falando de boca. Será que está vindo de dentro para fora ou só de boca para fora? Amém, pessoal? A gente tem que ser o quê? Sincero. Amém, pessoal? Ou eu estou do lado de Deus, ou estou do lado... Não tem essa meio termo. Ou eu sou, ou eu não sou. Amém, igreja? Ou você é, ou você não é. Com Deus é sim, sim? Não, não. Por isso que o diabo, pessoal, não se levantou contra aquela igreja. Agora preste atenção numa coisa que eu vou te dizer. Se você está agradando a Deus, pode ter certeza que o diabo ele vai querer aprontar algo para querer te derrubar. Sabe por quê, pessoal? Você está agradando a Deus e está desagradando a quem? O diabo. Então ele vai querer fazer de tudo para te derrubar. Mas seja o quê? Vigilante. Seja o quê? Vigilante, esteja atento, esteja preparado. Amém, igreja? Imagine se Jesus lá no deserto não tivesse vigilante. Hã? Imagine só. Por isso que você tem que andar vigilante. Amém, pessoal? Eu quero que você vire um pouco a página aí, pessoal. Vamos ler só aqui o segundo versículo aqui da carta da igreja em Tiatira, pessoal, verso 19, só para a gente comparar um pouco. Olha só que Jesus diz aqui, ó: eu conheço as tuas, e o amor, e serviço, e a fé, e que as tuas últimas obras são mais do que as. E agora vamos comparar aqui com essa igreja aqui, bem no finalzinho, pessoal. Porque não achei as tuas obras. Então não tinha o quê? Obras. Quando o Senhor voltar, pessoal, Ele vai querer saber das tuas obras. Se Ele voltar para você hoje, quais são as obras que você tem para apresentar para Deus? O povo estava na igreja, mas estava o quê? Morto. Não fazia obra, não fazia nada. Vinha para a igreja, sentava no banco, ouvia a palavra e ia para onde? Embora. Estava morto. E quantas pessoas hoje estão assim? Não consegue ir para fora evangelizar, não consegue pregar a palavra para uma pessoa necessitada, não consegue ganhar uma alma. Final de ano está aí, quantas almas você ganhou? Qual que é a obra que você vai apresentar para Deus se Ele vir para você hoje? E aí? É tempo do que, pessoal? Despertar. Amém, pessoal? Eu vim para a igreja, mas eu não fiz nada para colaborar com a obra de Deus. E aí, pessoal? As obras que você vai apresentar para Ele, não tem o Senhor. E aí? E agora, o que vai acontecer? Porque nós somos justificados pelas obras. Amém, igreja? O que a Bíblia diz sobre a fé? A fé sem obras, ela é o quê? Morta. Então uma pessoa que não tem obras, ela está o quê? Morta. Ela diz que tem fé, mas se ela não tem obras, ela está o quê? Morta. É a palavra de Deus que diz, pessoal. Então você precisa o quê? Despertar, acordar. Eu preciso fazer algo para Deus. Amém, pessoal? O apóstolo Paulo diz que nós somos cooperadores da obra de Deus. Qual que é a função do cooperador? É trabalhar para Cristo. É fazer a obra de Deus o quê? Expandir. Não o ministério palavra da fé, mas o quê? A palavra de Deus. Amém, pessoal? Você não trabalha para mim, pastor, você não trabalha para os obreiros, você trabalha para quem? Para Deus. Isso serve para obreiro, isso serve para pastor, isso serve para membro, amém, igreja? Isso serve para toda igreja. Quando ele chegar, e aí? Mostra aí as tuas obras, filho. O que você vai apresentar para ele? O que você vai apresentar para Deus, hein, obreiro? Hein, membro? Hein, pastora? O que você vai apresentar para Deus? Eu me incluo também, hein, pastor? O que eu vou apresentar para Deus? Se a pessoa não tem obras, e aí? Fica difícil. Amém, igreja? Então desperta, acorda, eu preciso trabalhar para Deus, eu preciso me despertar, eu preciso pregar a palavra, mesmo que eu não sei, mas Deus Ele vai me dar direção, condição. Amém, pessoal? Não sei não sei falar, meu Deus, mas Deus Ele vai falar através de você. Amém, igreja? Muitas vezes, pastor, o senhor está falando bem, estou aprendendo ainda. Amém, pessoal? Ninguém nasceu sabendo. Então você precisa o quê? Exercer, trabalhar. Se você não movimentar, você vai ficar sem obras. E aí? Quando ele chegar, apartável de mim porque eu não? Tudo por causa das obras. E aí?
Ficou na igreja o ano inteiro, 2 anos, 30 anos, 20 anos, 50 anos e não tem obras. Amém, igreja? Vamos continuar? Vamos lá? Olha que forte isso aqui, o versículo 3. Lembra-te, pois, do que tens. É forte, hein? Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. O que você tem recebido hoje? Vamos ver quem é esperto e quem está na fiação. O que você tem recebido hoje? A palavra. Amém, igreja? Você tem recebido a palavra, e ele diz, lembra-te, pois, o que tem recebido, e o quê? E ouvido. Não adianta só a pessoa receber, ouvir a palavra, aí vai dizer aí, se ela não guardar. Está escrito aí, lembre-te, pois, o que tem recebido e ouvido, e o quê? E guarda-o. Amém, igreja? Aí agora vamos lá, o que adianta ela guardar, e ela não se arrepender? Não vale de nada. Então aqui o Senhor está te dando o que? Um conselho. Imagine só quando essa carta chegou até o pastor da igreja de Sardes, e o pastor começa a pregar para aquela igreja. Como que aquele povo ficou? Ficou igual vocês assim agora, quieto. Amém, igreja? Só o que? Ouvindo, meu Deus, e agora? Amém, igreja? Olha só, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e o que? E guarda-o, e arrependa-te, e se não vigiares, não é isso? Se não vigiares, virei sobre ti como que, igreja? E não saberás a hora, sobre ti virei. Amém, igreja? Ele disse que vai vir como o quê? Vamos lá, o ladrão, se você sabe que ele vai entrar na tua casa, o que você vai fazer? Vou fechar a janela, vou passar a trinca na porta e vou ficar com um pedaço de pau desse tamanho. Sim ou não, pessoal? Porque você está o quê? Esperando o pior. O ladrão foi que vai entrar, então eu vou ficar preparado. Amém, igreja? Mas o ladrão, quando vem, ele avisa que vai entrar. Assim será a volta de Cristo. Quando o ladrão ele entra, pessoal, a pessoa não sabe que ele entrou. Mas exemplo, se o ladrão entrou dentro da casa da pessoa, quando ela chega em casa, pessoal, ela vai contar, ela vai ver só ali o que aconteceu. Poxa, sumiu isso, sumiu aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. Ela vai fazer a contabilidade do que ela perdeu. Sim ou não, pessoal? Só vai ficar o quê? A tragédia. Só vai ficar ali as lembranças do que ela perdeu. Sim ou não, igreja? Assim, quando Cristo voltar para buscar a tua igreja, né, para buscar a noiva, pessoal, muitos que estão perdidos, desapercebidos, vai ficar, amém, pessoal? E aí depois vai ficar só na memória, poxa, mas eu tive a oportunidade de buscar a Deus, eu tive a oportunidade de se batizar, aquele irmão chegou na minha casa, sempre me chamando para ir para a igreja, eu não quis. Sabe por que eu estou dizendo isso, que vai ficar só na memória, pessoal? Porque a Bíblia vai nos revelar isso entre o rico e o Lázaro. O rico, ele poderia, pessoal, aqui na terra, fazer tudo diferente. Teve oportunidade, mas quando estava no inferno, sofrendo, ele falou, poxa, mas eu tive a oportunidade. Ô pai Abraão, pede para Lázaro e avisar os meus irmãos, porque eles não podem vir para esse lugar. Então ficou o que, pessoal? Só a lembrança. Então quando chegar a volta de Cristo, a pessoa vai ficar só com as lembranças do que ela perdeu. Ela perdeu uma noite de buscar a Deus. Choveu, ela quis ficar dentro de casa por causa da chuva. Amém, pessoal? Ficou frio, ela quis ficar em casa por causa da chuva. Parou ela. Amém, pessoal? A Bíblia diz, orai ao Senhor para que a vossa fuga não seja no inverno. Amém, pessoal? Ou num dia chuvoso, ou um dia de frio, ou um dia ali o qual está difícil. Porque imagine se ele volta hoje. Quantas pessoas ele pega desapercebido? Se ele volta em um sábado, se ele volta no inverno, e aí? Pega muitos desapercebido. Foi o que aconteceu, pessoal, com as 10 virgens, sim ou não? 5 foi com o noivo, mas 5 ficou, por quê? Estava desapercebida. Deixou para buscar o azeite em última hora. E última hora já é tarde. Agora você tem a chance de buscar.
agora você tem o direito de se aproximar de Deus. Amém, pessoal? Quem está entendendo, diga graças a Deus. Então ele vai vir como um ladrão. E a pessoa que não estiver preparada, pessoal, só vai contar só o prejuízo que ficou. Diga misericórdia. Diga assim, irmão, esteja preparado, hein? Esteja preparado. Amém, igreja? Mas como, pessoal? Mas como as outras igrejas, tinha pessoas ali também que estavam preparadas, essa daqui também tinha. Pessoas que preferiram não se sujar. Vamos ler? Versículo 4. Mas também tem em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram as suas, e comigo andarão vestidos de branco, porquanto são dignas disso. Amém, igreja? Então existia ali também pessoas em Sardes que não contaminaram as suas vestes. Vamos lá. A partir do momento que você aceitou o Senhor Jesus como seu único e Salvador, você aceitou Ele, depois você desceu as águas, ali você foi o quê? Limpo. Amém, igreja? Ali você foi limpo. Qual que é a intenção do diabo? Tentar te sujar de novo, sim ou não? Ele vai querer tentar te sujar de novo, mas se você está vigilante, se você está se guardando para Deus, pessoal, não é ninguém, não é diabo, não é ninguém, pessoal, que vai sujar as suas vestes. Sabe por quê? Você está afirmada em Deus. Pode surgir pessoas querer falar do um, falar do outro, e tal, e tal, e tal, mas eu vou me permanecer limpo. Vou me guardar para o meu noivo. Amém, igreja? Quando você se guarda, ele faz uma promessa para você. Vamos ver qual que é a promessa? Versículo 5. E o que vencer será vestido do quê? De vestes brancas. Que vestes branca é essa? Diga-se o Espírito Santo. As vestes brancas representam o Espírito Santo. Então, se você se guarda, se você se persevera, amém, pessoal? Se você tem se mantido limpo, Deus, ele vai te dar essas vestes brancas. Diga graças a Deus. Para a gente finalizar, pessoal, de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro, e confessarei o seu nome diante do meu e diante dos seus. Pessoal, estava me lembrando aqui agora daquela parábola que Jesus, Jesus diz sobre um rei. Esse rei, ele prepara um banquete para o seu filho. O filho é Jesus. O rei representa o próprio Deus. E ele prepara um banquete para a volta do seu filho. Amém, pessoal? E ele pede ali para os servos e chamar as pessoas, chamar o povo. Sim ou não, pessoal? Os servos representam o missionário, representam o pastor, representam o bispo, representam aquele que está evangelizando. E eles começaram a pregar, chamaram as pessoas. E um disse assim: eu comprei um campo e eu preciso cuidar do meu campo. Amém, pessoal? Eu comprei algumas cabeças de boi, eu preciso cuidar dessas cabeças de boi, experimentar. O outro, eu me casei e eu preciso curtir o meu casamento. Como hoje as pessoas estão assim, elas preferem, pessoal, agradar a si mesmo, fazer o que vai agradar ela. E ali, quando os servos voltaram para o rei, de Senhor, eles não quiseram vir. E o Senhor diz assim: na verdade está tudo preparado, mas os convidados não eram dignos. Diga assim: eu sou digno de se assentar à mesa do rei. Amém, igreja? Faça por onde você se assentar nessa mesa. Amém, pessoal? E a Bíblia vai continuar dizendo em outra parábola, pessoal, quase parecida, que o rei pede para os seus servos irem até a porta da cidade e chama pessoas. E quando ele chama as pessoas entram. E quando o rei desce, ele encontra ali uma pessoa, pessoal, que está sem o quê? As vestes. Sim ou não? Está sem as vestes. E ele pega aquele homem: como que você entrou aqui sem as vestes? Aí manda amarrar a mão, manda amarrar os pés e joga ele na onde? No lago de enxofre, de fogo, aonde há ranger de dentes. Amém, igreja? Então, para você entrar vamos dizer, entrar nessa festa, você precisa estar
revestido, cheio do Espírito Santo. Amém, igreja? E como eu estava pregando essa passagem uma vez para vocês, e se você não quiser, tem outro que quer. Amém, pessoal? Foi necessário pessoas rejeitar para hoje você estar aqui. Diga graças a Deus. Para hoje você está se guardando para Deus. Bate o nome desse irmão, se guarda para Deus. Diga, se guarda para Deus, irmão. Amém, pessoal? Agora, para a gente finalizar, igreja, vamos ler mais uma vez aqui essa parte do livro aqui, ó. Olha que bacana essa parte do livro aqui, ó. É Apocalipse 5, 3, 5, vamos lá. Deixa eu começar de novo. E o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Vamos lá, deixa eu dar exemplo para você, pessoal. Uma pessoa que ela vai viajar para os Estados Unidos, ela vai primeiro tirar o quê? O visto. Sim ou não? Ela tira o visto e depois ela vai receber o passaporte. Quando ela tirou o visto, escreveram o nome dela lá, que ela podia entrar e sair. Sim ou não, pessoal? Ela pode ficar até 3 meses. Se ela ficar mais de 1 ano, 2 anos, ela vai ser o quê, pessoal? Deportada. Sabe o que é isso? Caçada. Ela vai ser expulsa do país que ela entrou. Amém, igreja? Você vê que a pessoa tinha tudo na mão, mas porque não vigiou, foi o quê? Deportada. Sabe por quê? O nome dela foi riscado. Essa pessoa já está há muito tempo aqui, nós precisamos riscar, precisamos caçar ela. Amém, pessoal? Agora imagine só trazendo para os dias de hoje. A pessoa, ela tem tudo na mão, tudo para ser salva, tudo para ter um encontro com Deus, mas por causa de momentos na vida ela perde tudo. Ela perde, diga assim, irmão, não perca a sua salvação não, irmão. Amém, pessoal? E aí nós lemos na semana passada que existe uma pedra que ali tem um nome. Sim ou não, pessoal? O nome daqueles que são salvos, que só o Senhor sabe. Amém, pessoal? O seu nome aqui na terra não vai ser Cristina. O seu nome aqui na terra não vai ser Ariana. O seu nome aqui na terra não vai ser John Lennon. Mas vai ser um nome qual só o Senhor sabe. Amém, pessoal? Então por isso que você tem que se manter salvo. Amém, igreja? Se manter vigilante, para o nome não ser o quê? Riscado do livro da vida. Amém, pessoal? E não ser o quê? Deportado. Amém, pessoal? Para finalizar, quem tem ouvidos, o que o Espírito diz? Então, quem está na fé está compreendendo tudo que o Espírito está dizendo para a igreja. Diga graças a Deus. Quem entendeu a direção, pessoal? Aplauda o nosso Deus bem forte. Amém, pessoal? Graças a Deus.